rebanhos machos não são bem adaptados para a caça. A crina deles é como uma bandeira territorial que não se camufla na vegetação alta. Assim, quando o rebanho se dissolve, o alvo do búfalo é o leão de juba escura. É um golpe rápido e mortal. A entrada do chifre na lateral do corpo perfura um dos pulmões. Para este macho, acabou. Mas a luta continua. Os outros guerreiros seguem alheios ao macho caído e ao jovem exilado que observa a família da qual ele outrora fez parte. A cena em que o bando persegue e abate um búfalo para um banquete, para o qual ele um dia teria sido um convidado de honra, ele só pôde assistir. O macho sobrevivente agora é o único mestre. É assim que o jovem nômade vai ganhar a vida. Ele vai esperar que a família cause o caos e que fique ocupada demais com seu próprio negócio mais imediato para tomar conhecimento dele. A água sempre foi um lugar desconfortável para ele. Todos os felinos enfrentam as águas escuras com cautela. Os crocodilos a usam como seu território de caça. Mas se ele conseguir manter o rebanho fora do território do bando, ele poderá caçar com imunidade. Porém, se for mal sucedido e eles voltarem para as terras de seu pai, a oportunidade terá sido perdida. Ele cria um bloqueio de um leão só, embora não com muita confiança. Se conseguir afugentar o rebanho para longe com um rugido, ele terá um pouco mais de tempo. Mas seu rugido certamente irá atrair seu pai. Então ele faz algo de forma bastante sorrateira. Ele quase sussurra seu rugido para o búfalo, certificando-se de que ele não chegue até o bando. Mas então, uma oportunidade que ele não previra. Um filhote de búfalo nasceu durante a caótica perseguição e travessia. O jovem está ficando mais forte a cada segundo, mas se atacar agora, o grupo poderá notar a perturbação e se aproximar. Se ele esperar, o recém-nascido poderá se levantar e desaparecer entre as pernas de proteção do rebanho. É uma situação de risco e recompensa. Foi um jogo bem pensado e executado praticamente debaixo do nariz do seu novo inimigo, seu próprio pai. A caça a búfalos é uma habilidade que ele poderia desenvolver como sua especialidade. Será que este vai ser o futuro deste jovem macho? Condenado a uma vida de solidão e alto risco? Ou será que este filhote irá partir com seus irmãos quando chegar a hora? A maioria dos nômades não tem que partir sozinhos ou em duplas, como o caçador de búfalos. Às vezes, fortes laços formados por filhotes na hora da brincadeira fazem as jovens fêmeas partirem com seus irmãos e primos, como um grupo de adolescentes.
Isso acontece de repente quando o regente se volta contra eles, espumando pela boca e espalhando olhares de ameaça e repúdio. Mas quando eles começarem a mostrar os primeiros sinais da rebeldia adolescente, ele não irá tolerá-los em seu território nem mais um dia. Comparado ao jovem macho solitário, esta subdivisão parece ser uma opção muito melhor para eles. Mas nem sempre é o que parece. A vida deles será transformada à medida que eles forem levados mais para o interior, onde a água secou. Leões perdem o fôlego rápido. Ironicamente, sua força em números agora é sua fraqueza. Mais longe da água, as presas são escassas. Um impala totalmente crescido dura menos que 12 segundos e é devorado tão rápido que os retardatários não ficam com nada. Em apenas uma ocasião, eles baixam seus padrões e ficam à espreita de qualquer coisa. Mesmo uma carcaça de elefante deixada ali há 5 dias, cheirando a podre e rodeada por abutres e hienas, é atraente. Atraente o bastante. Mas eles não podem se dar ao luxo de ser exigentes agora. Não esta noite. Não tão perto da frágil borda da vida, onde nem a massa de larvas se contorcendo enoja os jovens leões. Eles estão desesperados. É uma tentativa de defesa, uma fraca tentativa de dominar a carcaça e apenas um jogo para os leões. A carne já se foi há muito tempo. Agora a carcaça está tão podre que nem mesmo esses andarilhos conseguem tolerar. E quando finalmente eles vão embora, os meses lutando por restos e comendo carne pútrida, onde quer que eles a encontrem, reduzem seus números 1 a 1. Dia após dia, eles tecem o seu caminho ao longo da vida, rumo a um interior cada vez mais seco. O destino expulsou esses jovens de seu grupo no momento errado do ano, para dentro da estação seca, quando o calor escaldante drena as últimas gotas de umidade de seu corpo. Mas as chuvas antecipadas ainda poderão salvá-los. Dos 12 nômades originais deste grupo, apenas 3 sobreviverão durante seu primeiro ano. À medida que cada macho nômade perdido sucumbe a seu inevitável processo de eliminação, seu corpo ajuda outro alguém a viver. É a crueldade desse incrível sistema que o torna tão lindo. O sucesso da África está em sua perfeição, em seu equilíbrio entre a vida e a morte, em sua harmonia. Para cada sombra escura há um raio de luz.
Um prêmio para aqueles que querem alcançá-lo. De todas as fases da vida dos machos, a nômade é a que mais determina seu destino. Esses andarilhos perdidos que sobreviveram ao deserto estão calejados e exaustos, mas vivos, e são os sobreviventes finais, prontos para governar. E qual deles vai ser? Um solitário perdido ou um nômade em um grupo cujo sucesso parecia assegurado, mas que se tornou vítima da concorrência? Este sistema de expulsão parece injusto e até mesmo um instinto que age contra a sua própria sobrevivência, contra o futuro de todos os leões. Alguns bandos, como este que vive ao longo de um rio, centenas de territórios de leões do leste da África mantêm seus filhotes crescidos na família por um pouco mais de tempo. Talvez por tempo demais. Uma grande fêmea está mantendo um segredo e ninguém percebe. Ela foi caçar com o bando à noite e se afastou furtivamente durante o dia. Na verdade, ela tem 3 segredos, todos com 10 dias de idade, escondidos a uma boa distância dos locais de caça, no mato denso ao longo de um pequeno rio. Ela não deu à luz na mesma época que suas irmãs. Então, ela tem que estar mais atenta. Ela não pode levá-los para o berçário como suas irmãs fizeram e muitas vezes ela tem que faltar às caçadas. Nesta época do ano, zebras e gnus estão indo para o sul e para perto de onde os filhotes estão escondidos. Ela precisa escondê-los. E tem que fazer isso sozinha. Os rios sempre são pontos de estrangulamento, muitas vezes deixando ansiosos os animais que dependem da terra firme para empreender uma fuga imediata. Os predadores estão cientes dessa vulnerabilidade e muitas vezes ficam atentos aos salpicos na água e aos chamados frenéticos de suas vítimas, em casos em que os membros da família se separam e deixam de prestar atenção à sua volta. Esta é uma ameaça e uma oportunidade. Zebras têm cascos afiados e o grupo caminha junto na vegetação espessa e durante essas travessias. Os filhotes não terão nenhuma chance se forem encontrados. Mas ela não pôde matar na noite anterior e agora assume um risco calculado à medida que o rebanho se afasta do local da toca. Ela deixa os filhotes e segue o grupo rumo ao crepúsculo. Quanto mais perto do escuro eles chegam, melhor para um caçador noturno solitário disfarçado na vegetação pelo barulho e pela escuridão. As zebras estão em alerta, mas em desvantagem. A leoa lança sua emboscada.
Seu quase sucesso a leva a seguir e caçar no rebanho cada vez mais para dentro das planícies, perseguindo as zebras, testando seus pontos fortes. O gosto de sangue na boca a faz continuar, não apenas por si, mas para que ela possa produzir leite para seus 3 filhotes. Mas a caçada a leva para bem longe de sua toca. Não é incomum que mães solteiras fiquem longe durante horas até dias. Outro nômade solitário também está seguindo os rebanhos. Ele arrisca muito mais do que apenas ser visto pelos outros machos. Essa tática de viver à margem do mosaico dos territórios dos leões, tecendo um caminho delicado para não atrair a atenção, estava funcionando muito bem para ele. Mas até agora. Ao seguir as zebras e não prestar atenção suficiente, este jovem macho se colocou em apuros. Ele entrou no território da grande fêmea, o bando do rio. Os adolescentes estão loucos por uma chance de brigar. Todo leão é um animal bem armado e perigoso. Às vezes, é mais eficaz ferir o adversário rapidamente e deixá-lo partir. A única vulnerabilidade do nômade é que sua coxa ferida poderá infeccionar, colocando-o para sempre fora do jogo. Os jovens machos têm os números a seu favor e, por algum motivo, um passe livre para ficar um pouco mais de tempo no grupo. Adolescentes machos estão sempre tramando alguma coisa. O bando do rio tem 7 deles. Eles detectaram algo na grama. Algo que eles querem. Um filhote de 10 dias de idade. O filhote se afastou da margem do rio enquanto a mãe estava caçando zebras. Este ser frágil, novo para o mundo, nunca tinha visto um leão totalmente crescido, além de sua benevolente mãe. Isso para ele deve ser totalmente confuso. De repente, algo ainda mais estranho acontece. Um jovem macho, que nem mesmo é o maior deles, ataca qualquer um que chegue perto. E toma posse do filhote desorientado. Mesmo sendo anos mais velho, ele se aproxima do filhote com delicadeza, uma reminiscência das brincadeiras entre filhotes, mas com uma força muito mal contida. Um segundo filhote está em movimento e vai em direção à moita. Mas ele não irá a lugar nenhum. Agora todos estão interessados nesses leõezinhos. O instinto lhes diz que eles têm que fugir agora. A mãe está voltando para casa, sem nem desconfiar de nada. O perigo agora é de que os filhotes sejam esmagados pelos adolescentes entusiasmados. Eles têm uma pequena janela de segurança. Investigações suaves podem cansá-los, mas enquanto forem novidade, eles estarão seguros até a mãe retornar.
Com tanta tensão, algo pode acontecer. Alguém pode se machucar. Em vez de ficarem entediados com as brincadeiras, os primos mais velhos ficam cada vez mais entusiasmados. O macho cuidadoso afasta qualquer um que toque em seu filhote e esmaga o corpinho embaixo dele. Nesta fase, o filhote tem apenas uma arma. A atitude. Isso os manterá afastados por enquanto. Mas cada tentativa desesperada de fuga é frustrada. E lentamente, os dois filhotes são levados ao cansaço, o que os fará perder suas forças. Ao longo das próximas 5 horas, 2 dos 3 filhotes já terão servido de brinquedo, já terão sido mordidos e disputados, e à medida que o macho possessivo continua tentando resgatar um filhote para si mesmo, ele fica cada vez mais rude. Até agora, porém, possivelmente por causa do pelo mais espesso para o inverno, os dentes e garras afiadas dos adolescentes não causaram danos graves aos filhotes. Ela ainda tem um longo caminho pela frente. Essa violência constante enfraquecerá os filhotes e ofuscará sua vontade de continuar. Os primos estão à beira de cometer um infanticídio. Porém, em seguida, o destino fala mais alto. Mais uma vez, em sua determinação para escapar, os filhotes ultrapassam seu esconderijo original e vão direto para o rio. É uma fortaleza de espinhos, e o barranco íngreme impede que os machos alcancem os filhotes. Mas lá embaixo, o mais fraco consegue se agarrar aos galhos e evitar escorregar para dentro da água fria. O macho está determinado a alcançar os filhotes. A vida está por um fio. Neste caso, uma única raiz ou cipó que poderá se romper a qualquer momento. Pouco antes de pisar na folhagem e quebrar uma trepadeira, o jovem macho ouve uma agitação. O restante dos leões descobriu o terceiro filhote. Quer se trate de curiosidade ou possessão, ele está desesperado para chegar ao terceiro filhote e reivindicá-lo como seu prêmio, ou impedir que os outros o façam. À tarde, a brincadeira fica mais séria, mais rude. O jogo acabou. Foram corpos demais se chocando contra ele de todas as direções e lutando por ele por tempo demais também. Para este jovem macho, o jogo acabou. A chuva, rio acima, o torna frio. Ele começa a subir, inundando constantemente em direção à vegetação, onde os dois sobreviventes se encontram emaranhados na vegetação rasteira, já meio submersa. O medo da água subindo força um dos filhotes a se arrastar novamente para longe de um perigo, mas em direção a outro. O segundo filhote mal tem forças para se mover. Ele se agarra desesperadamente nos galhos e cipós,
Mas à medida que ele luta pelo solo, que ancora sua preciosa salvação, o solo é levado por baixo dele. O dia reclamou suas vítimas. Ele não tem mais energia. Mas então, de repente, ele encontra força vinda de algum lugar. A mãe está de volta. Ela precisa levar o único filhote que encontrou para um lugar mais alto. Ela salvou um filhote. Seu próximo instinto é levá-lo para longe da água e escondê-lo dos adolescentes. Uma escolha impossível. Ficar com um deles e protegê-lo, ou deixá-lo vulnerável e procurar pelo segundo leãozinho. Especialmente quando aqueles machos devoraram um de seus filhotes bem na frente dela. Que condições fazem alguns desses filhotes sobreviverem e não todos eles? Todos compartilham os mesmos genes, as mesmas experiências. Então, é tudo acaso? Talvez nesse caso. Seja simplesmente o fato de que a mãe não vai desistir de nenhum deles enquanto ainda houver esperança. Desta vez, ela resgatou 2 de seus filhotes e conseguiu o impossível. Contudo, é exatamente por isso que os jovens machos são expulsos do bando quando chegam a certa idade. Eles começam a devorar os membros de sua própria família, seu futuro. Quando ela volta, ela sabe o que aconteceu com o terceiro filhote, o macho, seu legado a este jogo de leões. Ela consegue sentir o cheiro de como a história dele terminou. Mas à medida que ela se aproxima, rosnando sua raiva, sua perda, seu descontentamento, ela envia uma mensagem mais marcante. A de que o tempo dos 7 adolescentes como membros da família acabou. Vai demorar algumas semanas a partir deste momento. Mas, em última análise, os primos serão expulsos para vaguear e morrer de fome, ou a esgueirar-se em cantos esquecidos do território de seu pai. Apenas um desses 7 machos conseguirá chegar à vida adulta. E um dia, dos pântanos profundos e rios, o caçador de búfalos emerge como a fênix ressuscitada, fortalecido por suas dificuldades, se provando mais forte do que os outros de sua geração. Ele pode não estar totalmente confiante ou majestoso à medida que passa pelos juncais emaranhados, mas está pronto para o round final. Ele é seduzido por uma ilha. Nela, há búfalos residentes fortes, um bando e um macho. E ele está aqui por causa de ambos. E vai querer pegá-los todos de surpresa. E não há melhor momento para a surpresa do que quando todos estão ocupados caçando. Ele espera o momento apropriado e ataca. É o culminar de suas lições.
Um ataque direto e confiante, sem compaixão para com a vítima. Ele dá o primeiro golpe e é rápido. Golpeia duro e recua. Sua prioridade é matar ou lutar contra qualquer leão que se aproxime, macho ou fêmea. Ele define sua intenção e afirma sua posição dominante. Ele está aqui para vencer. Este é o jogo dos reis, o jogo dos leões, o jogo que fez deles ícones da África, símbolos temíveis de nobreza e poder por milhões de anos. É o que nós humanos reverenciamos, em que nos espelhamos desde os tempos mais antigos. E finalmente, com o domínio declarado e vencido, o trono reclamado, fêmeas se reúnem em torno dele. Entretanto, o jogo tem um obstáculo final. Um que não seleciona os mais fracos, aqueles destinados a não conseguirem, mas que cuidadosamente seleciona o mais forte, o maior, o melhor. Dos 20 mil leões que restaram em estado selvagem, menos de 3 mil são machos que conseguiram chegar até aqui. A cada ano, 600 desses guerreiros exaustos, sobreviventes deste jogo árduo de reis, são mortos por esporte ou lazer. Hoje, temos mais estátuas de leões que leões verdadeiros. E a menos que mudemos nossos valores, muito em breve teremos apenas estes olhos vazios e frios para nos lembrar do quanto perdemos.